Pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai fazer aqui a análise de um artigo científico, uma etapa aí do programa de pós-graduação de Engenharia e Tecnologias Ambientais da Federal do Paraná. E a tarefa consistia em a escolha de um artigo científico que fosse relacionado a um tema. No meu caso, é sistema de tratamento de esgoto. Tomei a liberdade de escolher esse artigo publicado pela revista Aracê. É um artigo que descreve a implementação e a operação de um projeto desenvolvido por uma equipe do Embrapa, Brasília. O artigo tem o título, então, de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário e Reuso de Água para a Produção de Hortaliças em Comunidades Rurais e Isoladas, como uma alternativa de melhoria das condições de saneamento rural, adaptação às mudanças do clima e a manutenção da segurança alimentar e nutricional. Tá bem? O meu nome é Pedro Augusto Krieger, eu sou engenheiro ambiental, sou mestre em tecnologias ambientais e faço parte do programa de doutorado da Federal do Paraná. Tá bom? Então aqui a gente deu início já, pela introdução, e aí os autores tiveram uma preocupação em trazer dados muito alarmantes, né? São dados que, ao meu ver, são muito preocupantes. O primeiro dado que a gente traz é o dado publicado pelo Programa Nacional de Saneamento Rural em 2019, que diz que 80% dos domicílios situados em áreas rurais, né, que é o nosso foco aqui, 80% desses municípios eles dispõem de forma inadequada do seu esgoto, ou seja, é um dado que abrange aí cerca de 40 milhões de brasileiros. Um outro dado também é o painel intergovernamental sobre mudanças do clima, que traz aí uma preocupação sobre o déficit hídrico no nosso país. A gente sabe que no Brasil o segmento que mais consome água é a agricultura, então houve essa preocupação também no aspecto ambiental por parte dos autores do artigo. Seguindo aqui então para a saúde pública, né, os autores eles vincularam a saúde pública, e a gente sabe que a saúde pública é diretamente relacionada com o saneamento básico. Tanto é que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2024, trouxe uma estimativa aí de que anualmente doenças relacionadas à ausência de saneamento básico, né, essas doenças que são relacionadas, como são doenças diarreicas, matam aí cerca de 564 mil pessoas por ano. Então existe essa preocupação com a saúde pública também. Além disso, né, a relação financeira, né, com os sistemas de saneamento básico, que os autores trouxeram uma comparação de que cada dólar investido em saneamento básico, existe uma economia de 4,3 dólares em gastos com saúde pública. Então a gente não consegue tratar o saneamento básico, falar de saneamento básico, falar de tratamento de esgoto, sem relacionar à saúde pública. Agora alguns dados gerais aí de estação de tratamento de esgoto. Um dado que eu achei bem curioso: existe um instituto chamado Instituto Trata Brasil, que publicou em 2023 uma relação de quantidade de esgoto que é despejado na natureza por dia, equivale a 5.336 piscinas olímpicas. Quando eu vi esse dado, eu percebi que a gente não tem um pouco da noção do tamanho do que isso significa. Tomei a liberdade de fazer os cálculos, pesquisei as dimensões aí de uma piscina olímpica e tive o resultado do seguinte: então uma piscina olímpica tem 50 metros por 25 metros por 2 metros de profundidade, cerca de 2.500 metros cúbicos, né? Se a gente multiplicar isso por 1.000, nós temos aí que uma piscina ela tem capacidade, né, de 2.500.000 litros de água. Uma piscina olímpica. O Instituto Trata Brasil disse que por dia é despejado diretamente na natureza equivalente a 5.336 piscinas olímpicas. Então, para a gente ter uma noção da quantidade de esgoto que é despejado diretamente na natureza. Seguindo aqui, então, nós temos aqui um detalhamento a respeito da população brasileira, que cerca de 44% da população, né, cerca de 100 milhões de habitantes, sequer tem acesso à rede de coleta. A gente percebe que rede de coleta não é uma etapa do sistema
sistema de tratamento. Então, ter rede de coleta não quer dizer que tem esgoto tratado. Rede de coleta simplesmente coleta, como o nome já diz, né? Coleta o esgoto, mas não necessariamente tem o tratamento. Um outro dado ali, então, ele fez uma espécie de analogia, né? uma equiparação, uma comparação, na verdade, pegou os 100 maiores municípios brasileiros. Ele não descreveu quais, mas a gente pode ter ideia, né? Pegar os 100 maiores municípios do Brasil, dos 100, 34 apresentam apenas os serviços de coleta, que é essa diferença. Sistemas de coletas não quer dizer que existe um sistema de tratamento do esgoto, apenas a coleta, tá? Então, quando se trata de tratamento de esgoto, desses 100 municípios, apenas 18 apresentam algum índice de tratamento de esgoto na sua cidade. Então, é muito pouco em relação ao que se gera, né? A porcentagem do que se trata é muito, não chega nem, é insignificante, né? A quantidade do que é tratado. Agora, trazendo esses dados para as áreas rurais, que é o foco objetivo aqui do meu artigo, quando se fala em tratamento de esgoto nas áreas rurais, 20% só dos habitantes têm acesso adequado a serviço de tratamento de esgoto, né, que foi aquele dado inicial lá de 100 milhões de habitantes. Ou seja, 54%, mais da metade, tem acesso precário, é onde entram aqueles dados relacionados à rede de coleta apenas, né, por isso classifica-se como sendo um acesso precário, e os outros, o restante, o 25%, nem sequer possuem nenhum tipo de atendimento. Então é muita coisa, né? E aí o autor tenta, né, ele trouxe ali nas suas justificativas, né, a possibilidade de ter, quais as vantagens de ter um tratamento que seja coletivo, uma vez que a gente percebe que os sistemas individuais ou eles não são eficientes o bastante, ou eles acabam sendo caros, né? Realmente custa mais você instalar sistemas em cada propriedade, sistemas únicos, custa mais caro do que você ter um projeto para tratar de forma coletiva. Então ele usou esse argumento para fomentar ali, para justificar a viabilidade econômica do projeto. Um trecho, né, recortei ali um trecho do artigo que diz que faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de sistemas descentralizados coletivos de tratamento de esgoto sanitário, como uma estratégia para a melhoria das condições de saneamento rural no Brasil. Perfeitamente. No entanto, quando ele fala que diversos sistemas, a gente sabe que existem diversos sistemas, nem todos são projetados ou nem todos atendem a aqueles parâmetros, porque eu vou lembrar aqui, a nossa finalidade é a água de reuso para cultivos agrícolas. Então, alguns sistemas de tratamento não são todos, a gente percebe na leitura do artigo que não são todos os sistemas que apresentam parâmetros, né, e aí ele justifica isso durante o estudo que foi desenvolvido em alguns trechos. Por exemplo, vários sistemas têm sido propostos para atendimentos a áreas rurais. Uso conjunto de tanques sépticos, filtros anaeróbicos, tanques de evapotranspiração, fossa séptica, enfim. E aí ele faz uma observação ao final ali da introdução, que a eficiência de tratamento desses sistemas descentralizados, entretanto, tem se mostrado muito variável, ou seja, a gente sabe que no Brasil é um desafio muito grande tratar esgoto, e essa variação de parâmetros, variação de nutrientes e micro-organismos, eles devem ser considerados para água de reuso. E eu vou bater nessa tecla ao longo da nossa apresentação, porque o artigo ele deixa bem claro que não é apenas um sistema de tratamento, ele é um sistema de tratamento eficiente o bastante para que possa ser reutilizado essa água em sistemas de cultivos agrícolas. Tá? Então, a gente vai perceber ao longo da nossa apresentação aqui.
Em especial, até destaquei, quando se objetiva o reuso para cultivos agrícolas, de cultivos de espécies vegetais que são consumidas cruas. E é o nosso caso ali, como é o caso das hortaliças. Ali ele define, né, o que é água de reuso e já começa a partir um pouco para a legislação, para a definição, para normativas que traçam parâmetros para as águas de reuso. Então, algumas dessas tecnologias têm atendido aos padrões propostos pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para reuso agrícola irrestrito, ou seja, é um reuso sem restrição. O nome já diz, é um uso irrestrito. Então, você poderia usar essa água de maneira como achasse conveniente. No nosso caso, é para cultivos agrícolas, tá? O autor percebia ali ao longo do artigo que, embora não existam padrões nacionais, ou seja, não existe uma legislação de âmbito nacional que regulamente a água de reuso para uso agrícola em hortaliças. Então é bem específico essa norma e essa ausência, né, de normativa no Brasil. E aí, claro, que quando há ausência, existe essa deficiência legislativa, então a gente procura outras normativas. Por exemplo, e aí a gente vai, como não tem âmbito nacional, a gente procura em âmbitos estaduais. Por exemplo, é o estado do Ceará, que tem uma resolução bem mais restritiva, e em contrapartida no estado de Minas Gerais, que tem resoluções mais amplas, vamos dizer assim. E aí, partimos então para o embasamento ali normativo que a equipe escolheu, chama-se Regulamento Europeu 741 de 2020 do Parlamento Europeu, e eu confesso que eu fiquei meio surpreso, porque o autor, né, os pesquisadores buscaram uma legislação internacional que tivesse a preocupação de trazer dois parâmetros, né, parâmetros para a qualidade da água, para a qualidade do sistema de tratamento. No entanto, esse regulamento aqui do parlamento, ele leva em consideração o aspecto agrícola. Eu achei bem interessante essa parte do artigo. Eu gostaria que tivesse sido mais destrinchado, mais detalhado. Eu acho que por questões de layout ali do artigo, o autor ele poupou essa etapa. Mas eu acredito, fui atrás, dei uma lida, pesquisei a respeito, e o Parlamento, esse regulamento 741 do Parlamento Europeu, ele leva em consideração os parâmetros de qualidade da água, com certeza sim, mas leva também em consideração o aspecto da planta. Então, cada planta, cada vegetal, cada cultivo tem uma particularidade na questão de absorção, seja a forma que esse alimento vai ser consumido, se é cozido, se é cru. E aí eu achei legal por parte da equipe trazer esse embasamento legal, porque essa resolução ela traz esses dois aspectos, o aspecto de tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, e o aspecto da planta em si, o estudo da planta, como ela se comporta em relação a água de reuso. Então esse foi a normativa que eles se embasaram, tá, gente? E aí deu-se o nome e foi batizado o projeto, o sistema Reágua, que nada mais é do que um sistema de saúde, um sistema de tratamento de efluentes tradicional, que está diretamente ligado com um sistema de cultivo. Então, são duas etapas, é o sistema de tratamento de esgoto, e esse esgoto tratado, ele já é integrado a um sistema um sistema agrícola de cultivo de hortaliças. E aí eu trouxe alguns trechos aqui do artigo, recortei, e vale a pena a leitura. A utilização da água de reuso oriunda do sistema Reaqua, que é o sistema já integrado, né, dessas duas etapas de tratamento de efluente com o sistema de cultivo,
apresenta um bom potencial de fertirrigação, com concentração de nitrogênio, fósforo, cálcio, enxofre, magnésio e metais pesados, assim como valores de pH e outros índices ali, outros parâmetros adequados à produção agrícola. Ressalta-se ainda que a agricultura brasileira é altamente dependente da importação de fertilizantes. Essa parte do artigo eu percebi que os autores eles trouxeram um projeto com base na sustentabilidade. Para a gente fazer um resumo do que é sustentabilidade, a gente percebe que a sustentabilidade ela se embasa em 3 pilares, que é o aspecto ambiental, o aspecto social e o aspecto econômico. O aspecto ambiental o projeto atende, né? Quando a gente fala em reaproveitamento de água, a reutilização o próprio tratamento de efluentes, de água, de esgoto também. O aspecto social a gente viu que é a saúde pública, muito importante, e aí eles focam um pouco na dependência de como o Brasil é dependente de importação de fertilizantes em grande quantidade. Ele também não detalha, mas ele enfatiza bastante ali ao longo do artigo que o Brasil é um forte dependente dessas importações de fertilizante. Por isso que a gente presume que esse projeto foi desenvolvido de maneira sustentável, como eu falei, envolvendo o ambiental, o social e o econômico. Ele descreve ali o que eu já comentei, que o projeto ele consiste em 2 etapas. A primeira etapa é o sistema de tratamento de esgoto e a segunda é o sistema agrícola de produção de hortaliças. Né? Aqui ele trouxe uma imagem para ilustrar. A gente percebe que é um sistema de tratamento de esgoto tradicional, um sistema composto aí por tanque séptico, filtro anaeróbio, filtração e a parte final que é a desinfecção por cloro. Ele detalhou, né, as fases, né, e eu comentei aqui agora que é um sistema tradicional porque é composto por sistema de caixa de gordura, gradeamento, aquela etapa que remove-se ali aquela parte mais grosseira, né, do efluente, plástico, material, material mais com maiores dimensões, pedra, enfim, plástico, garrafa PET. E a fase 2 é o tratamento secundário, que é o tanque séptico e o filtro anaeróbio. E aí seguida de filtrações. A filtração ali no caso foi feita através de britas, né? Britas número 3, a brita 0, e aí partindo para areia mais fina, enfim. E aí a fase final que é a desinfecção por cloro, e é a substância mais comum aí no processo de desinfecção para sistema de tratamento de esgoto. Né? E aqui uma imagem para ilustrar o sistema de produção de hortaliças, né? Nesse projeto exclusivamente foram usados 3 tipos de alface: alface crespa, alface lisa e alface roxa. E aqui tem uma observação que vem daquela normativa do Parlamento Europeu. Deve-se atentar às recomendações fitotécnicas do cultivo, ou seja, ele considera aqui que o objeto ali, que é a alface, ele levou em consideração os parâmetros, as recomendações fitotécnicas daquela planta para capacidade de absorção dela para consumo humano. Então, por isso que foi escolhida a alface, tá bom? E aqui agora uma imagem, já partindo ali para a parte de resultados do projeto, né? A gente vê ali que ao lado direito a água bruta, né, do efluente de esgoto, e aí do lado esquerdo o efluente já tratado, um aspecto visual já mais agradável. Né? E agora sim chegamos à parte, o coração do nosso artigo, né, a parte que traz ali os resultados dos parâmetros que foram avaliados, né, qual foi a eficiência de remoção desse sistema que foi aplicado, que foi executado. Claro que existem outros parâmetros, né? Eu me atentei ao principal parâmetro e é a DBO, porque em função do tempo também a gente não pode avaliar cada parâmetro, a influência de cada parâmetro nessa água de reuso, mas a gente percebe ali que a DBO
apresentou no esgoto já apresentou a DBO de 540 miligramas por litro, e após o sistema de tratamento, a água de reuso apresentou uma DBO de 2,5 miligramas de litro. Uma boa eficiência, né? Mais de 98%, 99% de remoção de DBO. Eu trouxe aqui uma observação, uma resolução do CONAMA, a 503 de 2021, que diz que para reuso em irrigações agrícolas deve ser inferior a 3 mg por litro. Então, a gente atende essa resolução do CONAMA, mas lembrando que a gente não tá, o nosso foco não é apenas água em reuso, para água de reuso para irrigação. O nosso foco é água de reuso para produção de hortaliças. E como a gente não tem uma resolução de âmbito nacional, a pesquisa foi baseada na resolução do Parlamento Europeu. E alguns outros aspectos que foram levados em consideração. Claro que também o parâmetro de coliformes totais e o Escherichia coli, que apresentou ali também na fase de cloração, né, na fase final, fase de desinfecção, níveis 0. Qual é a nossa referência aqui? Eu trouxe um trechinho ali da resolução, que diz que os limites de coliformes totais e Escherichia coli na água de reuso variam dependendo do tipo de utilização e das regulamentações locais. Para irrigações de hortaliças consumidas cruas, que é o nosso caso, das hortaliças, o alface, que será consumido cru, a OMS estabelece um limite de 1.000 unidades formadoras de colônia por 100 ml, que é bem superior ao Brasil. No Brasil, o nosso índice é de 200 UFC por 100 ml. No nosso caso, o estudo ali apresentou 0, né? O índice 0 para coliformes totais e Escherichia coli, associado à alta eficiência de remoção de DBO. E eu me questionei porque o artigo trouxe alguns dados assim, ele não detalhou muito a metodologia usada para determinar esses parâmetros. É claro que quando se trata de produtos que serão consumidos, né, por seres humanos, se eu fosse consumir essa alface, eu gostaria de ter acesso a esses dados. Então são dados que apresentam um nível aceitável, né? 0 para coliformes totais e 0 para Escherichia coli, na fase de desinfecção ali. Ele detalha, né? A gente pode ver que foram feitas análises em cada etapa do sistema de tratamento. Então tem ali o tanque séptico apresentou já os maiores níveis, né? E aí conforme avançamos naquelas fases de tratamento de esgoto, a gente percebe que vai reduzindo ao longo das etapas até zerar na fase de desinfecção ali, que é a nossa desinfecção feita por cloro. E aí, já partindo por uma outra linha de raciocínio, no começo lá da nossa apresentação eu abordei, eu comentei que os autores trouxeram uma preocupação ambiental, social e a econômica. A preocupação econômica, eles bateram muito em cima ali da questão de importação de fertilizantes. Mas, ao meu ver, eu acho que essa etapa aqui do trabalho poderia ter sido um pouco mais explorada, porque eles publicaram uma tabela dos resultados ali das concentrações de formas nitrogenadas, de fosfato, de fósforo e de cálcio. E eu não sou engenheiro agrônomo, eu não tenho essa formação e eu não sei se esses são dados, né, como eu não tenho referências, não sei se são dados bons ou ruins, mas enfim, eles publicaram ali uma tabela dos dados nutricionais ali da planta e da água de reuso, né? Agora a gente parte para a conclusão do nosso artigo. Eu trouxe um trecho aqui do próprio autor, que fica claro, portanto, que além do uso seguro como fonte alternativa de água para irrigação, o reuso de água proporcionado pelo sistema REAQUA também constitui relevante fonte de nutrientes para a agricultura.
Trata-se, portanto, de uma importante estratégia para reduzir a dependência externa de fertilizantes e se enquadra nos princípios da bioeconomia e da economia circular. Ele foi um pouco econômico nessa conclusão, deve ter tido, né, alguma limitação com relação ao artigo, ao tamanho do artigo também, mas eu acho que foi além desse aspecto econômico, né? Um projeto que foi muito bem elaborado, um projeto muito bem executado, né? Um programa aí que durou cerca de 42 meses, né? Em torno aí de 3 anos e meio, e foi um projeto que, quando se trata de produtos, né, alimentícios para consumo humano, a gente tem uma preocupação maior. Então eu gostaria que tivesse sido mais detalhada, né, o aspecto no sentido assim de quais as metodologias que foram usadas para determinados valores, para determinados parâmetros. Eu senti essa ausência no artigo, a ausência também de legislações, né, de embasamentos legais ou de resoluções que tratem sobre água de reuso para produtos alimentícios. Mas no contexto geral eu gostei, foi um projeto bem feito, o artigo foi bem escrito, né, é de fácil entendimento, e fico à disposição para maiores dúvidas, para quem tiver interesse. Esse artigo vai ser compartilhado, a apresentação também vai ser compartilhada e publicada, tá bom? Uma boa noite e muito obrigado.